Oi, turminha! Bom dia! Como vocês estão? Hoje é segunda-feira, mais uma semana se inicia, graças a Deus! Então vamos lá, vamos começar a nossa rotina de hoje, certo? Deixa eu mais colocar aqui. Ó, e nossa rotina de hoje, nós vamos falar sobre tabuada. E a tia Márcia ficou muito feliz, vocês estão muito bem tabuada, ó. Nota 1.000.000 para vocês, então vamos relembrar, ó. A do 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Certinho? Próximo agora, do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50, certo? Nós temos que estudar todo dia um pouquinho a tabuada, porque senão a gente não aprende, certo? Então vamos lá agora na mãozinha, ó, a do 4 e a do 5. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, certo? Agora do 5 que é nova, vamos lá. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Belezinha? Muito bem, vocês estão ótimos! Turminha, então vamos continuar nossa rotina de hoje, agora falando dos números pares e dos números ímpares. Então, olha só, vocês vão abrir a mãozinha, certo? O número que ficar sozinho, ele é ímpar, e o número que juntar com o outro é par. Então, 0 com 0 é par, porque ninguém ficou triste sozinho. Agora, vamos juntar agora, eu vou fazer do ímpar, ó. 1 tá sozinho, então ele é ímpar. O 2 juntou parzinho, certo? Então, ele é par. O 3 ficou sozinho, então ele é ímpar. O 4 juntou parzinho, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele é par, certo? O 5, ele tá sozinho, então ele é ímpar. O 6 juntou parzinho, então ele é par. O 7, ele tá sozinho, então ele é ímpar. O 8 juntou parzinho, então ele é par. O 9 tá sozinho, ele é ímpar. O 10 juntou parzinho, então ele é par. Tia Márcia, mas você não colocou o 10 aqui? Sim, só que aí, a partir do 8, como é que eu vou fazer? Eu vou olhar o final do número, ou seja, como se tivesse o que está na unidade. O que está na unidade, se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par, certo? E se o número terminar, por exemplo, ó, se o número terminar em 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, o número que tiver na unidade for um desses daqui, ele é ímpar, certo? Ó, então, ele é ímpar esse daqui. Porque imagina 2.220 ter que ficar fazendo ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Nós vamos ficar fazendo isso 2.020 vezes. Então, em vez de fazer isso, o número que terminar aqui por último, ele vai dizer se é par ou ímpar. Então, vamos lá, 2020, ó. É o ano que nós estamos, 2020. Vamos ver. Ele terminou em qual número? Ele terminou em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, esse número aqui que é o final dele, certo? Ou ele terminou 1, 3, 5, 7 ou 9? Ah, tia, ele terminou no 0. Então, se ele terminou no 0, ele é um número par, certo? É assim que a gente vai olhar. É o número que está aqui no final. Se ele terminar com os lados de cá, ele é par. Se ele terminar com os daqui, ele é ímpar. Não é difícil, dá para fazer na mãozinha também. Ó, 0 tá juntinho, é par. 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. 7 é ímpar, 8 é par. 9 é ímpar, 10 é par, porque terminou em 0, então ele é par. Certo, turminha? Belezinha? Faz com o dedinho pra vocês verem, dá certinho.
turminha? Olha só. Então, semana passada nós aprendemos a subtração com empresta, certo? Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que ver. Os números aqui e esses aqui, certinho? Nós temos que observar esses números aí primeiro. Então, nós vamos observar. Sempre tem que colocar em cima o número maior. Na subtração tem que ser o maior. Na adição não tem problema, na subtração é o maior, certo? Então, vamos lá. 76. Isso daqui chama minuendo. Essa primeira linha aqui chama minuendo. Tudo tem um nome, certo? Na matemática, primeira parcela, a primeira linha, primeira parcela, a segunda linha, segunda parcela, depois soma o total. Na subtração, a primeira linha chama minuendo. Então, vamos para a segunda linha agora, 57. 57. Essa aqui chama subtraindo. Por quê? É essa aqui que você vai subtrair de cima. Então, primeira linha, minuendo. Segunda linha, subtraindo, tá bom? E o sinal de menos. Não pode esquecer de colocar o sinal, tá? Tia, mas você vai olhar, você vai saber se eu fiz uma adição, se eu fiz uma subtração ou se eu fiz uma multiplicação. Mas nós temos que seguir as regras certinhas, tudo bem? Então, vamos lá aprender então. Primeira linha, como chama? Minuendo. Segunda linha, subtraindo. Então, o que nós temos que fazer? Sempre começa pela unidade, certo? Belezinha? O que a gente vai fazer? Então, vou olhar a unidade. A unidade do minuendo, ela é maior ou menor do que do subtraindo. Por quê? Como nós vimos semana passada, se o minuendo for maior ou igual ao subtraindo, eu preciso pedir emprestado? Não, é só fazer a conta, tá? Agora, se o minuendo for menor do que o subtraindo, ou seja, o de cima for menor do que o de baixo, eu tenho que pedir emprestado, tá bom? Nossa, tia, que nome esquisito. Não tem problema, nós vamos aprender, tá bom? Isso aqui falando em outra língua, uma língua mais assim, mais da nossa faixa etária, né, de 7 anos, eu também tenho 7 anos, eu tô no segundo ano, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar se o de cima é maior ou menor do que o de baixo. Mas é bom vocês saberem os nomes, tá bom? Então, vamos lá. O 6 nós sabemos, né, que é menor do que 7. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ir lá no vizinho e pedir emprestado pro vizinho. Não pode esquecer também que ele sempre empresta uma dezena, tá? Ele vai emprestar uma dezena, tá bom? Certo? Vai emprestar um. Lógico, ele vai emprestar porque aqui ele tem número. Se tivesse zero, a gente ia ter que fazer outra conta que nós vamos aprender na próxima semana. Belezinha? Então vamos lá, olha só. 7 vai emprestar para o 6. É claro que eu te empresto, meu amigo. O que você precisa? De uma dezena. Então, olha só. Ele tinha 7. Tem que começar a fazer a conta por aqui, ó. Sai da frente, ó. Tem que começar a fazer a conta por aqui. Então, tinha 7. Eu emprestei 1, fiquei com 6. Então, a primeira coisa que tem que fazer... cortar o 7, não vai mais existir porque você emprestou 1 e você ficou com 6. Então, não pode esquecer. Vamos lá, todas as etapas de novo, bem devagarinho. De olhar o minuendo, ou seja, e na unidade olhar o número de cima. Se o minuendo for menor do que o de baixo, nós temos que pedir emprestado. Então, nós, ó, pedimos emprestado aqui. Chegamos aqui para pedir emprestado, nós temos que fazer o quê? Era 7, nós cortamos ele e ficou com 6. É a mesma coisa que se vocês tivessem 7 balas e me dá uma. Vocês não vão ter mais 7 balas, vocês vão ter 6, certo? Belezinha. Então, vai emprestar 1 para o outro lado. Então, ele vai ficar 16. Por que vai ficar 16, tia Márcia? Porque aqui não é a casa da dezena, não é? Não é? Então, olha aqui, ó. Dezena. Como ele vai emprestar uma dezena, certo? Uma dezena
mais 6, 1 mais... Aqui, vamos armar a conta que acho que vocês vão entender melhor. Ó, uma dezena mais 6 unidades. Zero imaginário, 0 mais 6 deu 6. 1 mais 0 dá 1, certo? Então virou 16. Por isso que vira 16. Por isso que sempre vai emprestar um só. Porque emprestando 10, uma dezena, sempre o número de cima vai ficar com maior que o de baixo. Sempre o minuendo agora vai ser maior que o subtraindo. Tudo bem? Tia, isso tá muito difícil. Não tá. Os nomes ficam um pouquinho complicados. Mas vocês treinando uma continha por dia, tá bom? Uma continha por dia, não faz a mesma conta que a tia Márcia fez. Faz uma que o minuendo aqui na unidade, o minuendo, isso aqui tudo é minuendo, mas o minuendo da unidade seja menor do que o subtraindo de baixo, o subtraindo da unidade. Se você fizer uma continha todo dia, você terminar as atividades, vai lá numa folha, ou no final do livro de língua portuguesa também tem, ou no livro antigo, não tem problema, onde você quiser, ou numa folha, você treinar uma todo dia, você vai ver que não é difícil. É super gostoso fazer. Vocês não viram como a gente começou com a adição? Nossa, tia! E hoje em dia vocês foram super bem, a prova e as avaliativas que vocês fizeram, tá bom? Então é devagar, isso aqui chama treino. Vou dar um exemplo. Não adianta a tia Márcia nunca ter visto o carro e falar assim, ó, alguém falar pra tia Márcia, você pega a chave, põe lá no câmbio, gira e passa a marcha pra... Não vou entender nada. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que escutar e ir fazendo o que a pessoa tá falando. É a mesma coisa aqui. Você escutou o que a tia Márcia falou, você já treinou semana passada. Você fez 2 vezes, né? 6 contas cada dia. E você fazer uma todo dia, você vai ficar, ó, top. Tá bom? Então vamos lá. Aí, ó, 7 para chegar no 6. Quanto falta? Põe o 7 aqui e vai contando até chegar no 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contei errado. Ah, 16 deu certo. A Márcia, você tivesse feito errado, desculpa. Ó, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 7 para chegar no 16 faltam 9. Então, 16 menos 7 é igual a 9. Agora, eu tenho 6. Tirei 5, fiquei com 1. Aqui embaixo, turminha, chama, ó, resto. Porque resto é o que restou. Esse menos esse restou isso aqui. Resto ou diferença. Por quê? Eu tinha, faz de conta, 76 bexigas, perdi 57. Então, restou 19. Eu tinha 76 bexigas, perdi 57. A diferença que sobrou para mim foi 19. Então, resto ou diferença tá falando de subtração, tá bom? Turminha, olha só, agora falando de pontuação. Língua portuguesa tem pontuações, existem várias pontuações. Nós vamos falando devagar, tá bom? Então, olha só. Acordei cedo e tomei café. Vocês entenderam, né? Que eu acordei super cedo, tomei café. Tá faltando alguma coisa? Porque nós estamos no 2º ano, vocês são espertos. Tia, mas tá certo, você colocou o parágrafo. Yes, muito bem. Porque o parágrafo, turminha, não é fazer esse pontinho aqui. O que é o parágrafo? Do início da linha do caderno, colocar 2 pontinhos. Lógico que eu coloquei muito mais que 2 dedinhos, né? Porque se eu colocar 2 dedinhos, vocês não iam ver que tem parágrafo. Então, deixar um espaço. Isso é ter parágrafo, é deixar um espaço antes de começar a frase, certo? Não é simplesmente marcar com um pontinho lá e ponto. Por que a gente marca com ponto? Para que o nosso texto fique alinhado. Por exemplo, assim, para não ficar um parágrafo aqui, um parágrafo aqui, um parágrafo aqui, um parágrafo aqui. Então, pelo pontinho, você tem mais ou menos onde você vai fazer a segunda frase, tá bom? Mas o parágrafo não é o pontinho que você coloca, é o espaço que você dá antes de começar a frase, certo? E tem sempre que começar a frase com letra maiúscula. Então, aqui, olha só. Acordei
acordei cedo e tomei café. Então, depois da que eu terminei a frase, eu tenho que colocar uma pontuação. Hoje, no caso, é ponto final, certo? Acordei cedo e tomei café, ponto final, tá? Não pode esquecer disso, que tem que deixar um espaço antes de começar a frase, começar com letra maiúscula e colocar um ponto final, tá bom? Isso daqui também tudo é treino, certo? Toda frase começa com letra maiúscula, tá? Não pode esquecer disso. Tia, mas aí, ó, acordei cedo, tomei café. Depois do ponto também, se inicia de novo a frase com letra maiúscula. Então, vamos lá, ó. Acordei cedo e tomei café. Ana. Aqui eu comecei outra frase na frente do ponto. Então, eu comecei com letra maiúscula por 2 motivos. Vamos pensar por quê? Por quê? Porque eu comecei novamente uma frase e porque é nome de pessoas. Então, aqui a regra vale 2 vezes. Por quê? É nome de pessoa e todo nome de pessoas é com letra maiúscula e porque veio depois da pontuação, certo? Então, olha só. Aí, acabou o meu caderno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar lá no início. Tia, mas você não tem que começar com parágrafo? Não, porque eu não tô começando a frase. Eu tô continuando a frase, ó. Ana... Volto lá no início do caderno, veio me visitar. Ponto final. Tá bom? Se eu comecei a frase aqui, tia, mas não podia começar embaixo com o parágrafo, não. Eu tô fazendo um texto, então eu pus ponto final aqui, eu continuo na frente e volto lá no início do caderno para continuar, tá bom? Isso aqui, turminha, tudo é treino. Não adianta chorar, espernear e fazer birrinha que não vai funcionar. É com calma, tá bom? Vocês já sabem essas coisas, falta às vezes lembrar, não é? Falta só lembrar disso às vezes, tá bom? Belezinha? Ó. Amo você. Estou com muitas saudades. Beijo.